Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Manuela, sou estudante de Medicina da UFSM e sou participante do grupo GCIS. Antes de começar as aulas de hoje, eu gostaria de dar um aviso para vocês em relação ao nosso curso. Para ter o certificado do curso, tem que ter participado das 3 jornadas. A primeira jornada ela já aconteceu e todas as aulas foram gravadas e estão no nosso canal do YouTube. Quem quiser pode ir lá assistir e a gente vai disponibilizar um questionário com perguntas sobre essas aulas. Aí quem quiser pode ver por agora, vai responder esse questionário e vai ganhar o certificado da primeira jornada. A segunda jornada está acontecendo essa semana e a terceira jornada vai acontecer nos próximos meses. A gente vai passar a data direitinho para vocês ainda. Aí, quando você tiver participado dessas 3 jornadas, você vai poder ganhar um certificado de curso, que provavelmente vai ter mais de 30 horas, que é a carga somada dos 3 cursos, das 3 jornadas que a gente está tendo. Ok? Queria lembrar vocês de deixar os microfones, tudo desligado para essa aula, para não ter nenhum problema. A câmera também. E a gente já vai começando a dar início à segunda aula da nossa jornada, tá? Hoje a gente vai conversar com a Gabriele Ruiz Keller. Ela fez graduação em fisioterapia pela UFSM, especialista em neurociências pela Dom Alberto, mestre em gerontologia pela UFSM e doutoranda em ciências da saúde pela FURG. E também vamos conversar com a Sandrine Bevilacqua. Ela fez graduação em terapia ocupacional pela UFN, especializada em reabilitação físico-motor da UFSM. E hoje nós vamos conversar com elas duas sobre instabilidade postural. Boa aula a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriele Keller, eu sou fisioterapeuta formada pela UFSM, sou especialista em neurociência, mestre em gerontologia pela UFSM e doutoranda em ciências da saúde pela Universidade Federal do Rio Grande. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a instabilidade postural, um tema bem importante, bem relevante, e nós vamos entender o motivo desse tema ser tão importante e que deve ser abordado e todos devem ter um conhecimento sobre isso. Bom, a instabilidade postural, para começarmos a falar sobre ela, é importante relembrarmos esse quadro que já foi falado por outros palestrantes e que não temos como fugir dele, né? É importante nós sabermos qual é a origem, né? Da onde se origina essas síndromes geriátricas. Então, bem abaixo nós temos as síndromes e acima nós temos o que originou ela. Se foi uma alteração da autonomia ou se foi uma alteração da independência desse idoso. Então, a síndrome da instabilidade postural, ela é afetada pela independência do idoso, ou seja, aquele idoso que perde a independência, ou seja, que se torna mais dependente, ele pode vir a desencadear essa instabilidade postural. Então, alteração da mobilidade desse idoso, uma alteração na postura e na marcha e na capacidade aeróbica pode levar à instabilidade postural. Então, para nós entendermos um pouquinho da onde que vem essa instabilidade postural, que são alterações da independência desse indivíduo, da mobilidade, que vai alterar a postura, a marcha e a capacidade aeróbica. Mas o que é essa instabilidade postural? Então, a instabilidade, ela é a dificuldade que o idoso vai ter de se manter em equilíbrio. E ela está diretamente relacionada ao surgimento das quedas. E as quedas, consequentemente, é o potencial de causar dependência desse indivíduo. Então, é bem visto isso, é bem normal de se ver que aquele idoso em que ele cai, ele se torna mais dependente. E essa caída, essa queda, é muitas vezes, na grande maioria das vezes, por causa da instabilidade postural. Então, isso leva a sequelas físicas, né, que pode levar por sequelas físicas, tanto por causa da queda, quanto também pelo prejuízo emocional que esse idoso vai ter de se tornar mais dependente. As chances de instabilidade postural, ela vai aumentar com a idade, né? Então, aqui são alguns fatores que aumentam as chances de ter a instabilidade postural. Claro que nós temos que entender que o envelhecer por si só não é um fator que determina que a pessoa terá instabilidade postural. Isso não determina. É claro que com as alterações fisiológicas do processo de envelhecimento, o idoso ele fica mais suscetível, né, a ter as síndromes geriátricas, né, como a instabilidade postural. Mas
o envelhecimento por si só não vai levar a essa síndrome. O que vai levar à síndrome é o envelhecimento, que, digamos assim, dá uma facilitadinha, e também o estilo de vida desse paciente, desse idoso. Então, essas coisas atreladas, juntas, aí sim que pode levar à instabilidade postural. E quando eu falo em hábitos de vida, né, tanto o envelhecimento, né, juntando os hábitos de vida, eu falo aquele idoso que é mais sedentário, aquele idoso que não tem um cuidado com sua saúde adequadamente, não pratica atividade física, aí sim nós podemos vir a ter uma presença dessa instabilidade postural instalada no idoso. Então, como eu falei, a idade, né, quanto maior a idade, aumenta-se as chances de ter instabilidade postural por causa do declínio, né, da funcionalidade, isso, né, é observado, das capacidades funcionais do idoso, a velocidade da marcha reduzida, aquele idoso que tem uma velocidade menorzinha, caminha mais devagarinho, o nível reduzido de atividade física, como eu falei para vocês, então são os hábitos de vida, aqueles idosos que não praticam atividade física, que são mais sedentários, a perda de peso não intencional, aqueles idosos que têm aquela perca de peso que não foi programada, ou seja, eles não estão se alimentando direito, eles não estão praticando atividade física adequada, supervisionada, e aí pode haver essa perda de peso, isso pode aumentar as chances de instabilidade postural, e também os declínios fisiológicos do envelhecimento, como eu falei, eles são chances que aumentam as chances de instabilidade, mas sozinhos, não. A fadiga e a diminuição da força de preensão manual, então alguns estudos mostram, né, essa força de preensão manual nos idosos, quando ela é reduzida, as chances de instabilidade postural e consequentemente as quedas aumenta bastante. A redução da velocidade da condução nervosa também, que nós sabemos que pelo processo de envelhecimento existe uma redução dessa velocidade de condução nervosa e isso pode, né, levar à instabilidade postural. E associada também à fragilidade dos idosos, ou seja, aqueles idosos com instabilidade postural, eles estão mais frágeis, eles estão mais propensos a eventos adversos, como por exemplo as quedas. As quedas, a instabilidade postural e as quedas, ela vai alterar a deambulação desse paciente, ele aumenta o risco de queda, como eu falei, então ela vai aumentar esse risco de queda, a deambulação vai ficar prejudicada, o idoso ele pode ter uma imobilidade, pode ficar mais restrito, né, sem se movimentar direito, a redução da autoestima, ele pode também reduzir isso, esse prejuízo emocional, o aumento do medo de cair e também a insegurança. Isso pode ser fatores que vão levar, né, um idoso que tem uma instabilidade postural, eles podem desencadear isso. Mas então, as quedas é uma das consequências da instabilidade postural, aquele idoso que não consegue controlar direito a sua postura e seu equilíbrio, e aí ele vem a ter uma queda. E o que são as quedas? A queda é um evento inesperado e não intencional que vai resultar na mudança de posição do indivíduo para um nível mais baixo em relação à posição inicial que ele estava, ou seja, é uma queda da própria altura. Se dá em decorrência da perda total do equilíbrio postural e também da ineficiência de alguns mecanismos necessários para a manutenção desse controle postural. A incidência das quedas, ela está em torno de 25 a 35% em pacientes idosos com mais de 65 anos de idade e 35% daqueles pacientes, daqueles idosos com 70 anos e 32 a 42% daqueles pacientes acima de 75 anos. Então, é como eu falei para vocês, a instabilidade postural, ela vai aumentando o risco de ter essa instabilidade postural ao longo dos anos, né, no decorrer do envelhecimento, e como nós podemos ver em números, a porcentagem aumenta, né? As quedas aumentam também quanto maior a idade desse paciente. Entre os idosos que sofreram uma queda, 2/3 deles terão uma nova queda no ano subsequente. Então, nós podemos analisar a importância de se ter uma boa avaliação, um bom diagnóstico prévio desses idosos frágeis, desses idosos com instabilidade postural, com esses idosos com risco de queda, para nós podermos prevenir, porque um idoso que teve uma queda, 2/3 deles eles terão uma nova queda no ano subsequente, e aí vocês já podem imaginar o transtorno tanto para o paciente, que vai ter que ter um cuidado especial, quanto também para o familiar, para o cuidador, e também, né, para o sistema de saúde, que vai ter que arcar, né, com este cuidado. Então, o histórico de queda anterior, o medo de cair,
a instabilidade postural e a dificuldade na marcha é um risco de queda. Então, nós temos que ter uma atenção para isso. Aquele idoso que já teve uma queda anterior, a gente tem que se ligar que ele já teve uma queda, ele pode possivelmente ter uma nova queda, e isso não é nada bom. O medo de cair, aquele idoso que tem medo de cair, ele fica mais restrito, né? Mais sentadinho, mais paradinho, mais deitado, ele não caminha longe, ele não faz muitas suas coisas porque ele tem medo de cair. Então, esse medo de cair, ele acaba virando um círculo vicioso, porque aquele idoso ele acaba ficando mais parado, e isso nós entendemos, né, que ficar mais parado vai prejudicar ainda mais as suas funções, né, o seu equilíbrio, vai ter perca de força muscular e, consequentemente, né, quando ele for ter que caminhar, fazer alguma atividade, aí sim ele pode levar a uma queda. A instabilidade postural também é outro parâmetro importante que leva, né, às quedas, e a dificuldade da marcha, aqueles idosos que têm uma dificuldade de marcha, ou até mesmo aqueles idosos que já têm uma patologia, né, têm alguma alteração, uma patologia, uma doença neurológica, e vai afetar, piorar ainda mais a sua marcha. Então essa dificuldade da marcha leva a um maior risco de queda. As quedas, elas podem então trazer consequências físicas e psicológicas para esses idosos, pode levar desde lesões nas partes moles, as fraturas, a restrição prolongada no leito para o tratamento, para a recuperação, a hospitalização, também a institucionalização. Idosos que caem, eles estão mais propensos à institucionalização, ou seja, alguém precisa cuidar deles, e os familiares muitas vezes não têm essa capacidade, não têm condições, então eles acabam sendo institucionalizados. E também leva, né, as quedas podem levar à incapacidade e à morte. As fraturas decorrentes de quedas, elas são responsáveis por aproximadamente 70% das mortes acidentais em pessoas acima de 75 anos. Então, para nós analisarmos o quão grande é as consequências de uma instabilidade postural, de uma queda, e o que isso leva na vida desse idoso. Aqui eu trago para vocês, para nós lembrarmos um pouquinho sobre as alterações fisiológicas que vão estar atrelados, né, no processo de envelhecimento, e também o que é importante para o nosso controle postural. Então ali, por exemplo, o sistema visual, ele é muito importante, nós utilizamos o sistema visual para conseguirmos controlar a postura, ele nos auxilia, né? As informações vestibulares também, a propriocepção é muito importante, que nós vamos conversar um pouquinho mais, e também o tato, a sensibilidade. Então, tem até ali o desenho de um pezinho no tato, porque aqueles idosos que têm uma diminuição da sensibilidade, eles não vão ter um controle direito sobre o seu caminhar, sobre o seu andar, onde ele está andando. Então isso também, até aqueles idosos que têm, por exemplo, diabetes, tem que ter esse cuidado maior ainda, porque essa sensibilidade, esse tato está diminuído. E o controle postural, ele é muito importante que tenha esse tato, essa sensibilidade, para mandar as informações para o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central mandar as informações para o corpo, para os músculos realizarem os movimentos e, né, e caminhar, e andar, e fazer as atividades. Então, com o processo de envelhecimento, nós temos algumas alterações no sistema nervoso, com diminuição do número de neurônios, a alteração na velocidade e na condução nervosa e no tempo de reação, está diminuído, os idosos, eles diminuem esse tempo de reação que eles têm, então, por isso, aquele que vai cair, aquele idoso, ele tem uma diminuição desse tempo de reação, por isso que muitas vezes acabam caindo e se machucando. Alteração no sistema sensorial, com diminuição da acuidade visual, da auditiva, da tátil e da sensibilidade, que são importantes para esse controle postural. No aparelho locomotor, nós temos a redução da massa muscular e óssea e também a força muscular. Os idosos, eles acabam tendo uma diminuição de força muscular, porque no processo de envelhecimento, a massa muscular, principalmente na região abdominal, na região do quadril, ela vai sendo substituída por tecido adiposo. Então, eles têm essa perca de massa muscular e essa perca de força muscular. Outro dado importante é que a força muscular, as fibras do tipo 2, que são as fibras de contração rápida,
nos idosos está diminuída, vai diminuindo essas fibras de contração rápida, fibras do tipo 2, e isso gera o quê? A maior lentidão da marcha, principalmente nos membros inferiores, né? Uma maior lentidão na marcha, uma maior dificuldade de caminhar por períodos, né, mais rápido e também mais prolongado. O aumento da rigidez são as principais alterações do aparelho locomotor também. Então, eles ficam mais rígidos e, consequentemente, por exemplo, o tornozelo. Nós precisamos de uma boa mobilidade no tornozelo para nós conseguirmos andar, para conseguirmos ter as mudanças da posição no solo, né? Dependendo do solo, diferença de solo, a gente precisa ter essa mobilidade do tornozelo. E nos idosos existe essa diminuição, porque existe essa rigidez. Então, é importante nós cuidarmos isso também. Alterações na marcha, como o comprimento e a velocidade da passada, eles são diminuídos, como eu falei para vocês, eles diminuem, eles têm diminuição de força muscular, eles têm essa diminuição das fibras do tipo 2, então eles acabam, e essa sensibilidade, eles acabam diminuindo o comprimento e a velocidade da passada, eles vão diminuir, então essa marcha consequentemente vai ficar mais devagarinho, vai ser aquele arrastar de pés, né, que a gente vê, eles não levantam o pé direito, que é muito importante nós, na reabilitação e com certeza na prevenção, nós cuidarmos isso, né, para ele ter esse cuidado adequado e não ter esse arrastar os pés, que é muito importante. O tempo de suporte único também é diminuído, né? Nós sabemos que na marcha, o suporte único ficar em uma perna só, ele é a maior parte do processo, né, da marcha, das fases da marcha. E o tempo de suporte único, que é ficar em uma perna só para dar as passadas, para caminhar, nos idosos é diminuído esse tempo. Então, nós temos também uma alteração que dificulta na marcha. O aumento da largura da passada, eles também têm esse aumento da largura da passada, né, e diminuição do comprimento e velocidade da passada, mas a largura da passada vai ser aumentada. Então, aqui nós coloquei só uma imagenzinha para nós relembrarmos essa marcha, e também, além disso, existem as alterações posturais. Os idosos, eles acabam tendo eles se curvam mais para frente, e isso desestabiliza, eles ficam mais instáveis, né? Porque vocês imaginam, o tronco mais para frente nós vamos mudar o centro de gravidade, consequentemente vai estar alterado a minha marcha e o meu equilíbrio, e isso nós vemos bastante nos idosos. Até nessa imagem bem da esquerda, nós vemos uma hipercifose, eles acabam fazendo essa hipercifose, eles acabam perdendo bastante mobilidade do quadril e também do tornozelo, e isso prejudica com certeza a estabilidade e pode levar a prejuízos como as quedas. Para avaliação, existem vários instrumentos que podem ser utilizados para realizar a avaliação desse idoso a fim de captar essa instabilidade postural e esse risco de queda. Mas eu trouxe para vocês um que é o TUG, que ele é bem utilizado e ele é um teste bem simples de se fazer. Como eu coloquei aqui para vocês, como que funciona esse teste, que eu acredito que muitos já devam ter visto. É bem simples e bem tranquilo. O idoso ele tem que estar sentado numa cadeira, vai ser feita uma medição no chão para ver 3 metros. No momento em que eu digo vai, eu já começo a contar, a cronometrar, e esse idoso levanta da cadeira, vai até o final dessa minha marcação e retorna. E eu tenho que anotar esse tempo. E o que isso quer dizer? Como que eu vou saber, né, avaliar o resultado disso? Então, aqui eu trouxe para vocês. Normal seria menos que 10 segundos. Então, aqueles idosos que ficam menos de 10 segundos para fazer essa trajetória de 3 metros, eles estão ok, ou seja, normal, sem risco de queda. Agora, um risco de queda moderado, nós temos entre 10 e 19 segundos. Então, aqueles idosos que ficaram entre 10 e 19 segundos, eles têm um risco de queda, mas é moderado. Tem que cuidar, já temos que abrir o olho em relação a isso. E aqueles idosos que tiverem mais de 20 segundos, é anormal, né? Então, eles têm um risco de queda aumentado. Tem que ter esse cuidado. Aqui à direita, eu coloquei para vocês verem da instabilidade postural.
menos de 20 segundos ali está como marcha normal e mais de 20 segundos nós temos como marcha anormal. Nós temos que ter cuidado porque dependendo se o idoso utiliza algum dispositivo para auxiliar a marcha dele, como uma bengala, um andador, nós vamos poder tolerar o tempo entre 10 e 19 segundos. Então, nós podemos tolerar esse tempo de 10 a 19 segundos. Então, menos de 20 segundos, aí nós teríamos esse cuidado, né? Então, nós temos o idoso que usa uma bengala ou um andador, ele pode realizar o teste igual, só nós temos que ter esse cuidado no tempo, tá? Que é tolerado de 10 a 19 segundos. Na intervenção, vamos passar agora então um pouquinho para a intervenção. Nós temos os fatores de risco para queda, que são divididos em fatores intrínsecos e extrínsecos, tá? Entendendo que essa instabilidade postural, ela leva a esse aumento do risco de queda. E é isso que eu vou investigar, esse risco de queda do meu paciente. Investigando esse risco de queda do meu paciente, eu tenho que analisar, para mim intervir, tanto na minha prevenção quanto na minha reabilitação daquele idoso que já caiu, eu tenho que entender quais são os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos que estão associados a isso. Então, como aqui, ó, os fatores intrínsecos, nós temos aqueles idosos com mais de 75 anos, idosos do sexo feminino, com declínio cognitivo, inatividade, déficit visual e ou auditivo, antecedentes de queda e fratura, distúrbios do equilíbrio e da marcha, antecedentes de AVC, comprometimento da atividade de vida diária, polifarmácia, entre outros. Esses são os fatores intrínsecos. E os fatores extrínsecos, eles estão mais relacionados ao ambiente que o idoso vive. Então, nós vamos ter que analisar esses dois pontos. É importante, numa prevenção de queda, nós analisarmos os dois, os intrínsecos e os extrínsecos. Vou conseguir mudar todos os fatores intrínsecos daquele idoso? Não, eu não vou conseguir mudar. Não vou conseguir mudar a idade dele, o sexo dele, não vou conseguir. Mas, como nós podemos ver, tem vários outros que nós podemos mudar e é importante nós intervirmos nesses fatores. Então, eu vou falar com vocês sobre esses fatores intrínsecos e a Sandrine vem logo depois, na sequência, falando sobre o tratamento, a prevenção, a intervenção dos fatores extrínsecos. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a inatividade, que é algo que o fisioterapeuta ele vai atuar, ele vai estar prevenindo e trabalhando sobre essa inatividade do idoso, que é um fator intrínseco que leva ao risco de queda, e os distúrbios de equilíbrio e da marcha. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esses. Então, a intervenção, ela é interdisciplinar, nós temos que ter esse cuidado, porque como eu falei aqui para vocês, nós temos os fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Desses intrínsecos são vários, como a polifarmácia, por exemplo, eu não vou estar mexendo nos medicamentos que o meu paciente utiliza, mas eu, como profissional da saúde, eu tenho que ter o cuidado, o olhar para saber orientar esse paciente de procurar um profissional qualificado para que possa ajudar, dar a melhor orientação para ele. Então, a intervenção, ela é interdisciplinar sempre. É muito importante nós trabalharmos em equipe. Ah, mas eu atendo um paciente domiciliar, ele não tem condições de estar consultando um médico porque eu achei que o medicamento dele está errado. Nós temos que conversar com ele e orientar daquele paciente o que é melhor para ele, é orientação. Então, por mais que eu não estou, né, se eu atendi no hospital ou se eu estou atendendo domiciliar ou numa clínica que não tenha outros profissionais, é importante que eu saiba orientar o paciente para procurar esses outros profissionais, que é muito importante. Sim, esse atendimento é muito importante, porque nós vamos pegar o idoso em todos os lados, digamos assim, nós vamos abordar ele amplamente, né? Não só na minha função de fisioterapeuta, mas sim poder ajudar ele amplamente, né? Globalmente. Então, a intervenção interdisciplinar multifatorial, como eu falei para vocês, a revisão de medicamentos vai ser muito interessante, muito importante para essa prevenção de queda, porque existem muitos medicamentos que levam os idosos às quedas, né? E aí, muitas vezes nem era necessário aquele medicamento, porque foi dado há muito tempo atrás e ele não retornou para o médico e não foi tirado aquele medicamento, ou alguns medicamentos que junto um do outro não fazem tão bem, e isso quem vai saber vai ser o médico do paciente. Então, orientar, eu ter esse olhar
no paciente, mas ele está tendo risco de queda aumentado. Vamos ver quais são os fatores que podem estar atrelados a isso. E a revisão de medicamentos é muito importante. E orientar esse paciente para procurar um profissional adequado para cada necessidade. O treino de força é muito importante, nós vamos estar trabalhando, isso o fisioterapeuta pode trabalhar, o educador físico pode trabalhar. O treino de equilíbrio é muito importante também, nós vamos trabalhar. A correção visual e auditiva, então analisar aquele paciente, mas faz quanto tempo que foi no oftalmo? Como é que está essa parte? Está enxergando bem? O óculos está vendo bem pelo óculos? Muitas vezes acabam nem usando óculos, né? Então é importante muitas vezes nem usam óculos e têm o óculos, então é importante nós termos essa orientação, nós temos esse olhar, e não um olhar fechado só para a minha profissão, só para o que eu faço. Não, tem que ter um olhar aberto, ou seja, é algo que vai fazer bem para o paciente, para o idoso, e eu tenho a obrigação como profissional da saúde de pelo menos orientar o idoso em relação a essas outras coisas. As modificações ambientais também são muito importantes, né, que a Sandrine vai falar um pouquinho melhor depois. Então, isso tudo a gente pode trabalhar, né, com o idoso, orientar e conversar com ele, a fim de prevenir essas quedas e esses agravos à saúde do idoso. Bom, agora falando da intervenção, a fisioterapia. O que nós vamos fazer, né, com o paciente que tem esse risco de queda, né? Fizemos lá, avaliamos ele com TUG, vimos que ele tem uma alteração, que ele precisa de cuidado, né? Porque ele pode ser um idoso que vira a cair, né? Ele tem essa instabilidade postural. Então, nós vamos fazer alguns exercícios que eu vou trazer alguns exercícios para vocês e também alguns artigos que mostraram os benefícios, tá? Então, trago primeiro os exercícios de reeducação postural. Vamos dividir assim, né? Reeducação postural e mais a conscientização corporal. Como é visto nessa imagem, os idosos eles têm esse aumento, né, da cifose torácica, essa hipercifose, eles têm também uma retificação da cervical, diminuição da mobilidade de quadril, de tornozelo. Então, uma reeducação postural e uma conscientização corporal é de extrema importância nos idosos. Claro que eu não vou querer mudar uma alteração que o idoso tem lá, né, alteração vertebral que ele tem, que não vai mudar, né, não vou querer fazer milagre, não tem como, mas nós vamos reeducar o paciente nas condições que ele tem, né, nas possibilidades dele. Não querer fazer milagre porque nós não vamos conseguir. Então, o RPG é uma boa alternativa para se trabalhar com os idosos, porque além de estar trabalhando a reeducação postural, tu vai estar trabalhando o fortalecimento muscular, vai estar trabalhando o alongamento, a respiração, a conscientização corporal, e é um exercício tranquilo, sem contraindicações, que pode ser realizado facilmente. O Pilates também é outro método bem interessante que nós trabalhamos essa reeducação, essa força, aumento de força, a conscientização corporal, é muito inteligente, os idosos são bem adeptos do Pilates, é bem bom de fazer, bem interessante. Exercícios de alongamento, exercício de fortalecimento, é muito bom também. Exercícios de dissociação de cintura é extremamente importante para esses idosos, porque eles acabam perdendo muito a mobilidade, né, quando eles caminham em bloco, né, que nós chamamos, para se virar eles viram inteiro, eles não têm essa maleabilidade, eles não têm essa dissociação de cintura adequadamente, que é muito importante para a marcha. Então, trabalhar essa dissociação de cintura é muito interessante, é muito importante e vai estar melhorando a conscientização corporal desse idoso. Então, treino de equilíbrio, né, treino de concentração para esse idoso ter melhor essa conscientização corporal e, consequentemente, melhorar a sua postura. Outros exercícios que podem ser realizados é o treinamento de equilíbrio e os exercícios proprioceptivos. Mas o que são esses exercícios proprioceptivos? Eles são alguns exercícios que vão ser importantes para o gerenciamento da instabilidade, ou seja, a partir dos exercícios proprioceptivos, nós geramos uma instabilidade no idoso para ele conseguir gerenciar essa instabilidade. Isso é o treino proprioceptivo. Tá? Então, nós podemos trabalhar ele bilateral, unilateral e também a dupla tarefa, que eu trago algumas imagens para nós analisarmos. Nós trabalhamos bastante nos idosos com
diminuir a estabilidade, como por exemplo ali nós podemos ver, colocando até colchonetes nós colocamos às vezes no chão para diminuir a estabilidade e o idoso automaticamente trabalhar essa propriocepção dele, que é importante para quando ele for caminhar na rua, por exemplo, ele precisa ter isso adequadamente para conseguir controlar a sua postura. Então, os exercícios unilateral, os exercícios bilateral, nós podemos utilizar com os idosos, é muito bom, muito interessante desse intervir desta maneira. Também os exercícios com dupla tarefa, quando eu utilizo esses exercícios proprioceptivos, mas também a dupla tarefa. Por quê? O que acontece? O idoso, às vezes, ele fica muito focado, né, em caminhar, e quando alguém conversa, alguma coisa o distrai, ele não consegue gerenciar essa distração e aí pode levar à queda. Então, trabalharmos isso preventivamente no idoso é muito importante, fazendo esses treinos proprioceptivos, esse treinamento de equilíbrio e também até trabalhar a marcha do idoso, um treino de marcha adequado, mas também utilizar a dupla tarefa, ou seja, distraí-lo. Como que a gente pode fazer isso? Perguntando para ele algumas coisas. Nós podemos perguntar para ele, né? Fale nome de frutas, fazer algum cálculo matemático. Vai fazendo perguntas para os idosos, ou fazem eles pensarem, por exemplo, caminha, caminha, olha para a direita, caminha, olha para a esquerda. Essas são algumas alternativas que nós podemos ter para distrair o idoso e trabalharmos essa distração previamente, para quando ele for realmente ser necessário no dia a dia dele, ele está preparado para isso. Então, todo o objetivo do treinamento, o objetivo da fisioterapia, tanto a preventiva quanto a reabilitação, é incluir exercícios para o idoso, em que sejam exercícios que ele vai utilizar no dia a dia dele, tá? Que vai ser importante para o dia a dia dele. Então, é muito importante isso. Então, esse treinamento de equilíbrio, exercícios proprioceptivos, eu trago para vocês um artigo que foi feito em 2019 com 61 idosos, e eles fizeram o quê? Eles fizeram esse treino proprioceptivo com idosos, como vocês podem ver aqui, eles separaram os idosos em 3 grupos. O primeiro grupo era 12 sessões, durante 6 semanas, e cada sessão deu 45 minutos, tá? Totalizou 12 sessões. Os idosos faziam, como nós podemos ver ali, eles faziam esse treino proprioceptivo, né, unilateral, bilateral, e também era feito essa questão aí desse treinamento com o solo irregular, como nós podemos ver ali, né? Uma tabuinha onde ela tende a virar para um lado, virar para outro. Isso foi o treino proprioceptivo deles. O outro grupo, o grupo 2, também foi com 12 sessões durante 6 semanas e foi de 29 minutos cada sessão. Se baseava, então, numa esteira, né? Andar na esteira. E o terceiro grupo foi orientado para que eles mantivessem as atividades habituais deles, né? Não realizassem nada mais, né? E nem deixasse de realizar as atividades habituais. Então, como nós podemos ver aqui do lado, os resultados disso. Então, comparando esse grupo do treinamento proprioceptivo, o grupo que realizou apenas a caminhada na esteira e o grupo que realizou apenas as atividades habituais. Nós podemos ver que houve uma diferença bem grande no primeiro grupo. O primeiro grupo houve essa diferença estatisticamente na melhora desse equilíbrio da propriocepção. Nós podemos analisar nos dois gráficos que existe essa melhora do treinamento de propriocepção, melhora do equilíbrio, foi observado no idoso que treinou a propriocepção. Não que a caminhada não seja interessante, claro que é, mas aí nós nos deparamos com um treino proprioceptivo que foi mais efetivo do que somente a caminhada. Outros exercícios importantes de serem feitos é o fortalecimento muscular e o alongamento. Como a gente conversou, os idosos eles têm uma diminuição da força muscular
eles têm uma diminuição das fibras, principalmente do tipo 2, que são de contração rápida, e também eles têm uma maior rigidez, então um alongamento é importante, com cuidado, é claro, não ultrapassando o limite daquele idoso, que nós vamos analisar e vamos ver qual que é o limite interessante para aquele idoso. Então, fazer esse treinamento, esse fortalecimento muscular é muito importante. Fortalecimento muscular de membros superiores, sim, mas fortalecimento muscular de membros inferiores é ainda mais importante. É muito importante, tá? Nós temos bem forte quadríceps, fazer exercícios para fortalecimento de quadríceps é muito importante para prevenir as quedas, né? E, consequentemente, melhorar a qualidade de vida desse idoso. Então, exercícios de mobilidade, como eu falei, do tornozelo, é muito importante nós analisarmos isso, porque os idosos muitas vezes têm essa diminuição da mobilidade do tornozelo, e isso predispõe, né, o idoso a ter uma queda, porque quando ele precisa dessa mobilidade para manter uma postura, né, por exemplo, desestabilizou, pisou no buraco, vai torcer o pé, né, então ele precisa dessa mobilidade adequada. Então, trabalhar esse fortalecimento, mas também esse alongamento é de extrema importância. O treinamento de marcha, né, como nós estamos conversando que esses idosos com essa instabilidade postural, eles vão andar e aí tem, né, essa queda. Então, o treinamento da marcha é essencial, é muito importante nós termos esse treinamento de marcha. Então, nós utilizamos, na primeira imagem vocês podem ver que nós utilizamos alguns obstáculos, nós utilizamos cones, nós podemos utilizar também, acrescentar a dupla tarefa para esses idosos, que eles vão acabar tendo essa necessidade de trabalhar, né, isso, e aí quando eles vão se deparar na realidade, no dia a dia deles, eles vão estar mais treinados. Então é bem importante, né, contornar cones, contornar objetos, pegar, né, se abaixar, pegar alguma coisa, levantar, passar também por solos irregulares, porque uma coisa muito importante é nós treinarmos isso nos idosos, né, encaminhar em solos irregulares, porque se eles vão caminhar numa rua, numa calçada, nós sabemos que não são das melhores condições, então nós precisamos treiná-los previamente para que eles estejam ok para realizar a sua atividade de vida diária. Então nós utilizamos existem várias maneiras de se trabalhar, maneiras lúdicas, e também pode ser utilizado uma abordagem também com eles em grupo, né, que é muito interessante, porque os idosos eles gostam de trabalhar em grupo com outros idosos também, e isso nós já vamos estar trabalhando também a melhora do humor, a prevenção de outras patologias também. Aqui à direita eu trago para vocês, é bem interessante, que é essa caminhada com bastão. A gente pode utilizar, porque os idosos eles perdem a mobilidade, como eu falei, eles caminham mais em bloco, e no momento em que tu institui isso de caminhar com eles, com esses bastões, eu não sei se vocês já devem ter visto, mas vocês acabam melhorando essa dissociação de cinturas, e o idoso acaba, porque para te colocar o bastão, né, vai ser contralateral, a perna direita e a mão esquerda, né, o braço esquerdo, então tu acaba conseguindo melhorar essa marcha do idoso, é bem interessante de trabalhar. Aqui eu trago outro estudo, outro artigo para vocês analisarem o efeito de um programa de exercícios físicos no equilíbrio e risco de quedas em idosos institucionalizados. Ele é um ensaio clínico randomizado, que ele trabalhou com 30 idosos institucionalizados. No grupo 1, né, composto por 15 idosos, esses idosos eles não realizaram nenhum tipo de intervenção. No grupo 2, foi um programa de exercícios físicos que foi feito por 3 vezes por semana, durante 12 semanas, e totalizaram 30 sessões com duração aproximadamente de 45 minutos cada sessão. Então, foi realizado com os idosos, dividindo esses idosos em grupo 1, que não realizaram nenhuma atividade, e grupo 2, que realizaram esse programa de exercícios. O programa de exercícios físicos incluiu algumas atividades mistas, e cada sessão ela englobou, né, um aquecimento, um momento de aquecimento que foi inicial, foi de 8 a 10 minutos, com uma caminhada, dança ou jogos com bola. A parte principal da sessão, isso eram atendimentos dos idosos na segunda parte, a parte principal.
de 15 a 20 minutos, que eles trabalharam a resistência aeróbica, a força e resistência muscular, a flexibilidade, equilíbrio estático e dinâmico e a agilidade e coordenação motora. E eles finalizaram a sessão com alongamento e relaxamento, de 8 a 10 minutos aproximadamente, que eles utilizaram exercícios de alongamento dos principais grupos musculares que foram trabalhados na sessão e também exercícios respiratórios para relaxar e finalizar a sessão. Como resultado, então, nós podemos ver aqui nessa tabela 2 que eles avaliaram pelo TUG, que foi o que eu passei para vocês no início, como um meio para fazer essa avaliação do risco de queda desses idosos, e também a escala de equilíbrio de Berg, que também pode ser utilizada. Eles utilizaram esses dois instrumentos, e como nós podemos ver, no baseline, que foi antes da intervenção, e também no pós, né, após a intervenção. Nós podemos ver o grupo 1 foi aquele grupo que não teve nenhuma intervenção e o grupo 2 foi o grupo de intervenção. E nós podemos ver que a diferença foi estatisticamente significativa, porque os idosos, eles melhoraram. Isso aqui está em tempo, em segundos, eles melhoraram. Por exemplo, no grupo 2, eles começaram com 17 segundos no TUG e eles finalizaram, né, após essas sessões, eles fecharam com 9 segundos. Então, isso foi muito bom, uma diferença significativa, né, e que com certeza melhorou e diminuiu o risco de queda desses idosos. Com a escala de equilíbrio de Berg também, a mesma coisa, nós podemos analisar que eles melhoraram a pontuação deles nessa escala e isso, consequentemente, foi melhor, né, para prevenir as quedas e diminuir esse risco de quedas deles. Então, o grupo 2, ele obteve melhor pontuação, tanto na escala de Berg quanto no TUG, indicando que foi melhora significativa nos níveis de equilíbrio corporal e também na redução de quedas estimadas em comparação com o grupo 1, que não realizou esse tipo de intervenção, não realizou nenhum tipo de intervenção. Bom, aqui eu trago para vocês rapidamente o protocolo Otago. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é um protocolo que ele é utilizado com os idosos a fim de prevenir quedas, né, a fim de prevenir essas quedas, e é utilizado no domicílio do paciente. Então, é orientado para o paciente, existe uma cartilha que é dada para eles, vários estudos estão saindo agora sobre isso, sobre esse protocolo Otago. Até num estudo no doutorado que eu estou fazendo parte, nós vamos aplicar esse protocolo Otago nesses idosos a fim de prevenir, né, idosos do domicílio, a fim de prevenir o risco de queda. Então, é dado para os idosos uma cartilha contendo todos esses exercícios e o fisioterapeuta, ele vai até a casa, né, do paciente, orienta como que deve ser feito esses exercícios. Então, existe uma série de passos a seguir, mas eu vou mostrar para vocês como é interessante esse programa. Então, ele é um programa individualizado de exercícios para o equilíbrio e o treinamento de força desses idosos. Eles são realizados no domicílio do idoso. O idoso, ele vai ter um acompanhamento, mas esse acompanhamento vai se dar em algumas sessões. Não vai ser sempre, vai ser dado as orientações para esse paciente e aí ele vai seguir, né, esses exercícios sozinho. E aí, após um período, retorna de novo o supervisor para ver como que esse idoso está. Então, são exercícios diferentes e progressivos, né, dependendo dos níveis de dificuldade desse paciente. E o objetivo da fisioterapia, qual que vai ser o objetivo? É progredir os idosos para um maior nível de dificuldade ao longo do tempo. Então, nós começamos com um nível mais baixo, digamos assim, e ao longo do tempo que esse idoso vai melhorando a sua capacidade, nós vamos dificultando um pouquinho mais esses exercícios, ou seja, nós vamos progredindo com esses exercícios. Ele é composto de exercícios de aquecimento, exercícios de mobilidade, exercícios de fortalecimento de membros inferiores, com 5 exercícios, exercícios de equilíbrio, composto por 11, e também a marcha, né, a orientação da marcha. Então, um fisioterapeuta, ele visita os pacientes em casa e prescreve os exercícios a partir desse manual que é passado para o paciente. E são 5 visitas do fisioterapeuta. Ele visita inicialmente para passar essas orientações, depois ele retorna quinzenalmente mais 3 vezes e depois de um período ele volta novamente para ver como que esse idoso está e se ele continuou a fazer os exercícios. Tá? Os participantes, tá, eles foram convidados então a realizar esses exercícios durante 3 vezes por semana. Então, o interessante é fazer esses exercícios 3 vezes por semana.
e caminhar 30 minutos pelo menos 2 vezes por semana, intercalando. Então, faz um dia o exercício, outro dia caminha, volta a fazer o exercício, caminha, volta a fazer o exercício e caminha novamente, fechando 5 dias por semana de atividade física. Os resultados desse estudo de 2019, que realizou esse protocolo TAGO, ele observou que as taxas de queda elas foram menores no grupo de exercícios em comparação com o grupo de cuidados habituais. Então, ele também dividiu em 2 grupos, grupo intervenção com o protocolo TAGO e grupo que não realizou atividade nenhuma, ou seja, continua a realizar as suas atividades rotineiras. E foi observado que a taxa de queda foi menor no grupo de exercícios em comparação com aquele grupo que continua a realizar apenas as suas atividades habituais. Então, o que tem nesse protocolo TAGO? Vocês podem pesquisar melhor depois, que é muito interessante, é bom de nós orientarmos os pacientes a realizar esses exercícios. Então, eu vou trazer para vocês rapidinho aqui quais são esses exercícios, tá? Então, os exercícios são divididos inicialmente em aquecimento, que vai ser aqueles exercícios que vão envolver a marcha, os exercícios de movimento da cabeça, movimento do pescoço, movimento, extensão das costas, que vai ser realizado também, são exercícios para aquecer, para começar a fazer atividade, os movimentos do tronco também e os movimentos do tornozelo. Isso para iniciar, exercícios de aquecimento. Depois é passado então para os exercícios de força. O fortalecimento é dividido na parte anterior do joelho, que vai estar fortalecendo, quadríceps. Também fortalecimento lateral dos quadris é realizado. Fortalecimento de panturrilha, também são exercícios simples, onde o idoso não vai precisar de muita coisa, né? Precisa de uma cadeira, e aí também pode ser orientado para ele, se ele tiver uma caneleira, né? Aumentar o peso, né? E colocar isso progressivamente. Mas são exercícios fáceis de serem realizados, se explicado bem para o paciente. Exercício de elevação dos dedos dos pés. Os exercícios de equilíbrio, nós temos dobrar os joelhos com apoio e sem apoio. Caminhar na ponta dos pés com apoio e sem apoio. Por que eu falo com apoio e sem apoio? Iniciamos caminhar na ponta dos pés com apoio, que é mais fácil, e passa-se depois para caminhar na ponta dos pés sem apoio. Então, eles vão dividindo assim esses exercícios, mais fácil e aí vai indo para o mais difícil. Equilíbrio tandem com e sem apoio, que vai ser uma passada, né? Caminhar um pezinho na frente do outro. Então, inicia com apoio, depois vai sem apoio. São essas 2 imagens que eu passei. Caminhada tandem com e sem apoio. Então, uma tu vai só fazer o equilíbrio tandem, que é um pezinho na frente do outro, com e sem apoio, e depois tu vai fazer outro exercício que é caminhada tandem com e sem apoio. Então, primeiro nós orientamos, caminha com uma cadeira no lado, né? Ou caminha perto de um corrimão, que é claro que é difícil do paciente ter, mas se tiver, caminha do lado do corrimão, de uma barra. E aí depois progride para sem esse apoio. Tá? Equilíbrio numa perna com e sem apoio, também vai ser utilizado primeiro com apoio mais seguro, depois o sem apoio. A marcha lateral com e sem apoio. Então, são exercícios que vão estar prevenindo as quedas, são exercícios, né, simples de serem feitos. Caminhar nos calcanhares com e sem apoio, nós vamos estar trabalhando essa mobilidade dos tornozelos, bem importante, que eu havia falado que os idosos perdem essa mobilidade. Sentado para em pé, e com auxílio e sem auxílio das mãos. Então, fazer esse exercício simplesmente de se levantar da cadeira, né? Ensinar adequadamente, ver qual é a cadeira que esse idoso está fazendo exercício, porque não adianta ser uma cadeira muito baixa nem uma cadeira muito alta. Então, tem que ter esse cuidado também, fazer essa orientação. A marcha para trás, com e sem apoio. Então, inicia com apoio, depois vai sem apoio, marchando para trás. A marcha tandem para trás também, ou seja, um pezinho, né, na frente do outro. Caminhar e girar, então é esse 8 aí que o idoso faz, isso é orientado a fazer 2 vezes, ele vai uma, volta, vai outra, volta. Caminhar e girar, esse é o exercício. E subir escadas quando for possível de realizar no domicílio do paciente. Para finalizar a sessão desse protocolo, eles são utilizados exercícios de alongamento da panturrilha, alongamento da parte posterior da coxa, então são alongamento dos principais grupos musculares que foram trabalhados com esse idoso. Então, alongar e finaliza a sessão.
Além disso, é feita a orientação sobre a caminhada, os idosos fazerem a caminhada 2 vezes por semana, intercalando, né, com os exercícios, e ter esse cuidado, que essas 2 caminhadas têm que ser de 30 minutos por semana. E aí a pessoa pode começar de 5 a 10 minutos e vai aumentando o tempo progressivamente até que consiga alcançar os 30 minutos contínuos. Ter esse cuidado para explicar para o idoso que ele vai ter que caminhar, vai ter que se sentir um pouquinho cansado, mas não demasiadamente, ele tem que conseguir falar, né? Como a gente fala, não, mas eu não tô muito cansado, não, ou eu estou muito cansado. Então, tu avalia se aquele idoso consegue caminhar e falar, então aí ele já é um exercício mais brando, mais tranquilo. Também nesse protocolo Otago, ele é orientado a realizar o diário de exercícios. O que é esse diário de exercícios? É a data que o idoso realizou o exercício e os comentários em relação àquele dia. Tá? Então, por exemplo, se ele conseguiu realizar todos os exercícios, se ele não fez algum exercício específico e por que ele não fez aquele exercício, o que ele sentiu que ele não fez o exercício, se ele caminhou, se ele não caminhou. Então, é orientado fazer esse diário de exercício para até após, né, a análise disso, nós sabermos se o idoso conseguiu cumprir com as tarefas. Então, para concluir essa parte, nós vamos recapitular, então, que a instabilidade postural, ela pode levar os idosos às quedas, então é muito importante nós analisarmos esse risco de queda e essa instabilidade postural, e desde o início nós intervirmos nisso. E essas quedas, elas podem provocar as lesões, as fraturas, aumentar a dependência desse idoso, diminuir consideravelmente a qualidade de vida dele. Um programa de exercícios físicos, seja ele isoladamente ou associado com outras intervenções multifatoriais, como nós comentamos, são eficazes na diminuição do número e risco de quedas nos idosos. Então, ter esse cuidado para cuidar dos exercícios físicos, mas também desses outros fatores, essas intervenções multifatoriais, né? O tipo de exercício físico mais eficaz na prevenção de quedas nos idosos é o treino de equilíbrio, então é muito importante cuidar isso, treinar o equilíbrio, por mais que eu analise que aquele idoso não tem a instabilidade postural ainda, mas é importante eu treinar esse equilíbrio nele, porque nós sabemos que com o envelhecimento as alterações fisiológicas elas já podem diminuir esse equilíbrio, então eu treinar para prevenir disso é melhor ainda, né? E o exercício físico para prevenir as quedas, eles devem ser realizados pelo menos 2 vezes por semana. Isso é pelo menos 2 vezes por semana. O ideal é ser realizado 5 vezes por semana. Então, 2 vezes por semana, alguns estudos trouxeram resultados bons, né? Mas nós sabemos que o ideal é 5 vezes por semana a realização de atividade física. Aqui eu trago as referências do que eu utilizei. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Sandrine Bevilacqua, eu sou terapeuta ocupacional, sou graduada pela UFN e especializada em reabilitação físico-motora pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu estou aqui hoje para falar para vocês, então, sobre a instabilidade postural, né, e as contribuições da terapia ocupacional nessa síndrome geriátrica. Então, vamos lá. A terapia ocupacional, então, né, ela é como uma área de conhecimento, ela tem suas ações voltadas para os problemas do homem em sua vida de atividades. Então, a TO, ela considera as atividades humanas como parte da construção do próprio sujeito, né? E ela busca entender, então, as relações que esse sujeito em atividade estabelece em sua condição de vida e saúde. E com isso a gente consegue obter qualidade de vida, né? E não apenas o combate a doenças. Então, isso contribui também no fortalecimento dos processos, né, da autonomia desse sujeito, os seus desejos, as possibilidades de transformar a si e ao seu contexto. Sempre lembrando que a doença ou alteração, né, mesmo que ela seja um limite, porque algumas atividades vão ser sim limitadas, né, ela não é um impedimento. Então, sempre há outras formas, né? Há outras experiências na vida desse sujeito e que podem ser experiências prazerosas também. Então, em relação ao cuidado de saúde do idoso, né, a gente sempre tem que estar atento ao bem-estar desse idoso,
a sua rotina funcional. O que seria essa rotina funcional? Né? Seria aquela rotina de atividades que esse idoso desempenha. Quais as atividades que ele desempenha todos os dias, né? Qual é essa rotina de ocupação? E manter o idoso o mais independente possível no desempenho dessas atividades do dia a dia, né? Para ter essa manutenção do estado de saúde do idoso, sempre visando uma expectativa de vida mais ativa possível, né? Na comunidade, aquele idoso inserido na comunidade, junto à sua família, a participação da família nesse processo, né? De manter a saúde do idoso é muito importante, né? E sempre buscar altos níveis de função e autonomia para esse idoso, que são dois conceitos básicos da avaliação funcional do idoso, né? Independência funcional e autonomia. E o que significam esses conceitos? Então, independência funcional é a capacidade do indivíduo de realizar as suas atividades diárias, né? Se ele consegue realizar as suas atividades diárias. E autonomia, então, seria o exercício da autodeterminação. O que é essa autodeterminação? Seria a capacidade de decisão, né? A capacidade do idoso de decidir por ele mesmo. Então, seriam esses os dois conceitos. Um sujeito, ele pode ficar dependente funcionalmente sem perder a sua autonomia. Como isso? Vamos imaginar um idoso em situação de leito, né? Realmente, o idoso em uma situação de leito, ele está dependente funcionalmente de alguém. Ele vai precisar do auxílio na hora de fazer a sua higiene, ele vai depender funcionalmente de alguém para se alimentar, para se vestir, mas a sua autonomia vai ser preservada se ele tiver a capacidade de tomar decisões ainda, de escolher o que vai vestir, de escolher que horas ele vai tomar banho, de escolher o que ele vai comer no almoço, por exemplo. Então, mesmo que ele dependa funcionalmente de alguém, enquanto ele tiver autonomia e ele puder decidir por si mesmo, né, sua autonomia vai estar preservada. E isso nem sempre é assim, né? Quando a gente fala do idoso dependente funcionalmente, quase sempre a perda de autonomia está associada, porque na medida que esse idoso ele vai apresentando um grau de dependência, os cuidadores, os familiares, enfim, acabam começando a tomar decisões por ele. E isso sim vai prejudicar a sua autonomia, né? Então começa a decidir que horas esse idoso vai tomar banho, qual é a roupa que esse idoso vai vestir, o que ele vai comer. Então ele vai perdendo a sua autonomia. Entre a situação da independência funcional plena, né, a total, e a dependência máxima, existem níveis de dependência parciais. E foram criadas, então, diversas tabelas e índices para medição dessas situações, né? Então, em geral, elas são compostas por dois grupos, que são as atividades de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária. E o que seriam essas atividades, né? Então, as atividades de vida diária, que nós chamamos de AVDs, elas são as atividades básicas do dia a dia relacionadas ao autocuidado. Seria a questão da alimentação, a higiene pessoal, né, que inclui o banho, as idas ao banheiro, o controle dos esfíncteres, a ação de se vestir, de tirar a roupa, de calçar o sapato. Então, essas seriam as AVDs. E em relação às atividades instrumentais de vida diária, que são as AIVDs, né? Então, são a capacidade do indivíduo de levar uma vida independente dentro da comunidade onde ele vive. Inclui a capacidade de preparar refeições, realizar compras, utilizar o transporte, seja dirigir ou utilizar o transporte público, cuidar da casa, utilizar o telefone, administrar as suas próprias finanças, tomar os seus medicamentos. Então, todas essas atividades seriam as AIVDs.
Então, aqui umas avaliações, né? Trouxe umas avaliações que elas medem, mensuram, né, o grau de independência ou dependência do sujeito. A primeira, então, é o índice de CATS, que é uma avaliação de independência ou dependência funcional, focada nas AVDs, que seria o banhar-se, vestir-se, usar o sanitário, mobilizar-se, ser continente e comer sem ajuda. Então, a classificação do índice de CATS, ele pode se dar das duas formas, né? A primeira, então, considerando os itens individualmente. Então, ali pegar cada item daqueles ali, banhar-se, vestir-se, enfim, e atribuir uma pontuação, na qual 0 pontos. Então, quando a atividade ela é desempenhada de forma independente, e 1 ponto se a atividade é realizada com ajuda ou se ela não for realizada. E a outra forma da gente classificar seriam as letras, que a letra A, então, seria independente para comer, ser continente, mobilizar-se, usar o sanitário, vestir-se e banhar-se. Então, se o idoso é independente nessas atividades, coloca essa letra A. Letra B, independente para realizar todas essas funções, exceto uma. Então, realiza todas aquelas funções anteriores, menos uma. Letra C, atribui-se a letra C, né, se o idoso ele é independente para realizar todas as funções, exceto banhar-se e outra função mais. Então, ele faz todas aquela ali, menos tomar banho e mais uma função. Então, atribui-se a letra C. A letra D, então, seria independente para realizar todas as funções, exceto para banhar-se, vestir-se e mais alguma função adicional, daquelas citadas anteriormente. A letra E, então, seria independente para realizar todas as funções, exceto banhar-se, vestir-se e usar o sanitário. Letra F, independente para realizar todas as funções, exceto banhar-se, vestir-se, usar o sanitário, mobilizar-se e mais uma função. E a letra G, então, seria o idoso dependente para realizar as 6 funções que foram citadas anteriormente. E a opção outro seria aquele idoso dependente para realizar pelo menos 2 funções, mas que não pode ser classificado com aquelas outras letras ali, C, D, E e F. Então, é assim, essas são as classificações por letras do índice de CATS. Então, ela pode assumir a seguinte classificação, né? Esse índice, de A a B, ou de 0 a 1 ponto, seria a ausência de incapacidade ou incapacidade leve. Da letra C a D, ou de 2 a 3 pontos, seria uma incapacidade moderada. E da letra E ao G, ou de 4 a 6 pontos, então seria uma incapacidade severa. Esse é o score do índice de CATS. A próxima avaliação é Lawton e Brody, né? Ela é destinada a avaliar as atividades instrumentais de vida diária, né? A primeira, o índice de CATS, era destinada às AVDs, e essa é destinada às AIVDs que a gente falou anteriormente, por meio da execução de 7 atividades. Quais seriam essas atividades? Uso do telefone, fazer compras, preparo de refeições, as tarefas domésticas, usar o meio de transporte, tomar medicações, o controle financeiro. Então, cada uma dessas atividades, ela apresenta 3 itens que podem receber as seguintes pontuações. Seria o número 1, né? O idoso dependente. Número 2, se necessita de assistência. Número 3, então, se ele é independente. O score total, né, desse instrumento de avaliação, ele varia entre 7 e 21 pontos, sendo que quanto menor o valor obtido, maior vai ser o grau do comprometimento funcional desse paciente. A próxima, então, seria a medida de independência funcional, a MIF. Ela determina a gravidade da incapacidade do paciente.
em algumas tarefas, divididas então nos domínios motor e cognitivo social, que se divide em subescalas para avaliação da independência e do autocuidado, controle dos esfíncteres, mobilidade, transferências, locomoção, comunicação e cognição social. Então, esses subitens, eles são avaliados numa escala de 1 a 7, que corresponde ao nível da dependência ou independência do indivíduo em cada tarefa. Então, na pontuação, o 1 necessitaria de ajuda total para realizar a atividade, e o 7, então, é a capacidade de desempenhar essa atividade sem o auxílio. E a classificação se dá, então, da seguinte forma: até 36 pontos, ele é totalmente dependente. Entre 36 e 108 pontos, ele tem uma dependência modificada. O que seria essa dependência modificada? Então, mesmo que ele necessite de uma ajuda técnica, para desempenhar a tarefa, ele é capaz de fazer essa atividade. E acima de 108 pontos, então seria aquele paciente independente. Tá? Então, são essas três classificações que nós temos na MIF. Então, aqui agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a instabilidade postural e as quedas. Então, as quedas, elas representam a principal causa de incapacidade entre os idosos. Então, o que seria uma queda? É a total perda do equilíbrio postural, decorrente de fatores próprios da pessoa, isolados, que seriam aqueles aspectos próprios do envelhecimento, associados ou não aos patológicos, e fatores de incapacidade de superar a instabilidade provocada por fatores ambientais. E as quedas, elas não podem ser vistas de uma forma independente e isolada, mas sim como um sintoma que a gente tem que investigar, por que está acontecendo. Então, aqui, vamos falar um pouquinho sobre os motivos, os fatores intrínsecos determinantes de queda no idoso. Então, com o envelhecimento, alguns sistemas orgânicos, eles experimentam um declínio de sua função. Sistemas sensoriais, o neurológico, o cardiovascular, o musculoesquelético, eles podem colocar certos indivíduos em risco de queda, São as alterações do balanço corporal, o envelhecimento ocular, a perda de audição, o tempo de reação e a velocidade para realizar uma tarefa, ele geralmente diminui com a chegada da idade, enfermidades também do sistema de sustentação, que seriam as doenças articulares degenerativas, sequelas de fraturas, enfermidades de partes moles, que seriam os pés, enfermidades do sistema sensorial, a demência, o Parkinson também. E então agora chegamos aos fatores extrínsecos de quedas, que seriam os riscos ambientais. Então, o ambiente, nós sabemos que ele é o principal fator que influencia a funcionalidade na velhice. Então, olha a importância que esse ambiente tem, Ele é o principal fator de influência na funcionalidade desse idoso. E por essa razão, ele deve oferecer segurança, estímulos adequados, um controle pessoal, uma interação social, Ele deve favorecer a adaptação a mudanças e também ser familiar para esse idoso. Então, a intervenção da terapia ocupacional, muitas vezes, ela vai se dar nesse ambiente físico, na casa do idoso, para favorecer a manutenção da capacidade funcional. Então, a independência e a autonomia desse idoso, elas devem ser favorecidas nesse processo. O terapeuta, então, ele deve fazer uma avaliação, observar a arquitetura do local, observar os mobiliários dessa casa, a disposição, a quantidade desses móveis e considerar sempre a mobilidade e a usabilidade desses mobiliários. Então, aqui apresento para vocês a cartilha para acessibilidade ambiental, orientações ilustradas para domicílios de pessoas idosas. Esse material ele foi elaborado por terapeutas ocupacionais
e com orientações de fácil compreensão para pessoas idosas, né? O intuito desse material é prevenir quedas no domicílio. Ele está subdividido em ambientes, onde as quedas acontecem com maior frequência, como banheiro, cozinha, quintal, etc. Então, aqui algumas orientações, né, de acordo com essa cartilha que as terapeutas ocupacionais elaboraram. A entrada, né? Então, a entrada da casa, ela deve ser completamente desobstruída, né? Isenta de qualquer interferência, como, por exemplo, vasos de plantas ou outros obstáculos que possam diminuir o local de passagem. A gente sabe que idoso gosta muito de plantas, né? Folhagens, enfim, vasos de plantas, enfeites. Então, de repente, cuidar, realocar, né, esses vasos, essas plantas para outra parte da casa que não a entrada, para que não atrapalhe nessa mobilidade. Circulação interna, né, na casa, no interior da casa. De preferência que o piso seja plano, regular, que ele não possua desníveis ou degraus e, se possível, que ele seja antiderrapante. Importante também não deixar objetos no caminho para evitar tropeços. Nem a imagem que eu coloquei ali para ilustrar, cuidar com os pets, né, os animais de estimação. Como a gente falou anteriormente, o idoso, a capacidade de reação dele é diminuída. Então, de repente, ele não vê o cachorrinho chegando, né, perto dele para fazer um carinho, não vê que o cachorro está dormindo ali, e até ele conseguir ter uma reação a esse encontro do cachorro, pode haver um tropeço, né, e um acidente. Então, cuidar com os animaizinhos, para não machucar o idoso, né, e não machucar o animal também. Evitar, sempre que possível, né, tapetes pela casa. Às vezes a gente sabe que o idoso gosta muito de um tapetinho, eles nos trazem isso, né, que não querem tirar os tapetes. Então, se for manter esses tapetes, dá preferência àqueles tapetes emborrachados e também com as cerdas baixas, para evitar que os pés se enrosquem ali nas cerdas do tapete. Que sejam antiderrapantes ou que tenham ventosas, para que eles fiquem bem fixos, bem firmes no chão e evitar que o idoso se enrosque neles ao caminhar. Evitar deixar os fios soltos nos cômodos, né? Um exemplo da imagem que eu coloquei ali. Então, realocar esses fios de uma maneira que eles não fiquem soltos e expostos no meio da passagem, né? Para evitar que o idoso enrosque os pés ali e acabe vindo a sofrer uma queda. Outra coisa que a gente pode cuidar, né? Orientar os idosos a utilizar um calçado que possui tiras fixas ao redor do tornozelo, como, por exemplo, um tênis, né, para não ter perigo dele se soltar aquelas amarras ali do sapato, que fique frouxo no pé e ele caia, né? E de preferência que possua um solado aderente, como, por exemplo, os de borrachas, né? Os sapatos com solados emborrachados, para evitar que escorregue. Cuidar também sempre a iluminação de todos os cômodos da casa, para que esteja sempre o cômodo bem iluminado, que facilite a visão, né? Isso evita muito tropeços e outros acidentes. Evitar também colocar descanso de porta, como, por exemplo, aquele saco de areia ou outros objetos que são bonitinhos, acabam decorando, né, ali a porta, servem como peso de porta, mas também são decorativos. A gente sabe que idoso gosta bastante desses objetos, desses enfeites, né? Então, evitar, porque às vezes a porta se fecha, ou alguém passa por ali, bate, tira aquele descanso de porta do lugar, e o idoso não vê e acaba caindo, né? Acaba tropeçando ali e pode vir a sofrer uma queda. Então, optar por aqueles dispositivos que são fixados na porta e na parede, para não ter perigo de um tropeço. Utilizar sempre o corrimão ao subir e descer escadas. Então, evitar, né, de repente não tem como o idoso evitar passar ali por aquela escada, então sempre que ele for subir e descer escadas, fazer o uso do corrimão. Outra coisa, evitar deixar mantas ou cobertores sobre o sofá. Agora a gente sabe que no inverno, esses dias que tem feito mais frio,
é gostoso uma mantinha, um cobertor no sofá, mas se for fazer isso, cuidar para que não fiquem sobras, né, desse cobertor, dessa manta sobre o chão, porque de repente sobrou uma ponta ali, o idoso vai levantar, pisa naquela ponta e acaba caindo, né? Então cuidar. Na cozinha, ficar de olho para que todos os armários, né, que eles sejam fixos nas paredes e que eles possuam também uma altura adequada e com um alcance manual, para evitar que aconteça aquele exemplo dali da imagem, né? Para evitar que ele suba em algum objeto, em alguma cadeira, enfim, para alcançar aqueles utensílios, aquelas louças. Então, se os armários já estão fixados alto, né? Então, baixar pelo menos as louças que o idoso costuma usar, que mais usa, e colocar ao alcance ali das mãos, para evitar qualquer tipo de acidente. Outra coisa também, próximo da pia ali de lavar a louça, evitar deixar o piso molhado, porque o idoso pode resbalar ali e cair. Então, ali sim se faz necessário um tapete, né? Mas não é qualquer tapete. Se atentar para colocar um tapete emborrachado, um tapete com as cerdas baixas, para que aquele tapete fique fixo ali e consiga cumprir a sua função, né, de não deixar o piso próximo da pia molhado, mas também que ele não venha a causar um acidente posteriormente. Ao sentar, né, os mobiliários, quando o idoso vai sentar, ficar atento para que permitam que os pés fiquem apoiados no chão e que as costas fiquem totalmente apoiadas no encosto, né, da cadeira, da poltrona, para evitar que o idoso fique com os pés pendurados ali, porque na hora que ele for descer dessa cadeira, dessa poltrona, ele não se desequilibre e venha a sofrer uma queda. No quarto desse idoso, então, a gente deve se atentar para a mesma situação ali da poltrona, né? Então, que a cama tenha uma altura adequada, para que esse idoso, quando ele sentar sobre a cama, ele consiga manter os pés apoiados no chão, né? Para evitar que se desequilibre tanto ao sentar na cama quanto a hora que ele for levantar dessa cama. Outra coisa que a gente pode orientar o idoso, né, o familiar, enfim, em relação à iluminação. Ter um interruptor instalado próximo à cama, ou então um abajur, né, para facilitar essa iluminação do ambiente. Outra opção é o sensor com acendimento automático, né, que ilumina o ambiente caso o idoso necessite se locomover durante a noite. Claro, essa opção é um pouco mais onerosa, então se não tiver essa possibilidade do sensor com acendimento automático, um abajur ao lado da cama já é suficiente. E é uma adaptação mais fácil da gente conseguir realizar. Uma coisa muito importante, né, dizer para o idoso, conscientizar esse idoso de que ele não precisa ter pressa para realizar as suas atividades. Sempre que ele for fazer as coisas com pressa, ele pode acabar se atrapalhando e vir a sofrer uma queda. Então, a gente tem que pensar em estratégias para que ele consiga se organizar, né, e não precise realizar suas atividades com pressa. Como, por exemplo, a gente pode colocar um relógio e um calendário num local de fácil visualização para esse idoso, com números maiores e em cores que contrastam com o fundo, para que ele consiga se organizar em relação às horas, para que ele consiga dividir os horários, as suas tarefas ali durante o dia, para que ele não precise fazer nenhuma delas com pressa. Outra coisa que pode ajudar também são os lembretes, né? Para não lembrar de alguma coisa em cima da hora e ter que fazer às pressas. Então, a gente pode colocar lembretes para facilitar que o idoso ele recorde dos compromissos, né? E das tarefas que ele tem que desempenhar durante o dia. Uma coisa muito importante que a gente tem que se atentar quando a gente vai propor alguma coisa para esse idoso, né? É respeitar, né, e levar em consideração a singularidade desse idoso. Sempre levar em consideração as preferências desse idoso, a hora que a gente vai propor uma adaptação, né, uma intervenção, principalmente quando é no domicílio. Agora, pensando na época que estamos vivendo, né, quarentena, pandemia, onde a gente tem passado a maior parte do dia em casa e o idoso
consequentemente também. Então, né, a casa tem que ser um ambiente acolhedor, tem que ser um ambiente que ele se sinta bem, né? Então não é chegar ali, vamos tirar todos esses tapetes, vamos tirar todos esses móveis aqui. Não é assim, de repente, vamos conversar, vamos negociar, vamos trocar o tapete, né? Fazer essas negociações para que o idoso possa ter um lugar seguro, né? Para que a casa desse idoso se torne um lugar seguro, mas também um lugar aconchegante, um lugar onde ele se sinta bem e que ele se sinta confortável, tá? Pessoal, então era isso. Aqui estão as referências que eu utilizei para montar a aula. Agora fico à disposição no chat aí para vocês, se quiserem tirar alguma dúvida, tá? Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Oi, gente. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Ok. E a Gabriela e a Sandrine já estão por aí? Olá, boa noite. Oi, boa noite, Gabriela, tudo bem? Boa noite, tudo bem? A Sandrine está por aí também? Olá, boa noite. Boa noite. Então, primeiro, gostaria de agradecer em nome do grupo de pesquisa GESIS. Muito obrigada pelas aulas, pela disponibilidade. Realmente as aulas foram muito esclarecedoras, esse tema tão relevante, né? Então, muito obrigada. E agora a gente já pode começar com as perguntas. A primeira, a dupla tarefa no trabalho proprioceptivo pode ser de 2 tarefas motoras ou uma motora e outra cognitiva? Bom, acho que eu posso responder essa. A dupla tarefa, ela pode ser desses 2 jeitos. Nós podemos utilizar tanto a dupla tarefa com uma atividade motora e outra atividade mais para distrair o idoso, quanto também as 2 atividades motoras juntas, não tem problema. Um exemplo disso seria fazer uma atividade em cima da cama elástica, daquelas mini cama elásticas que tem, trampolim. Fazer o exercício com o idoso em cima dela e, por exemplo, ir jogando a bola para ele pegar. Isso é um treino que vai ser 2 tarefas motoras, mas que eu também posso acrescentar mais alguma tarefa, perguntando algumas outras, fazendo perguntas para ele, para fazer essa distração mesmo. Então, a gente pode trabalhar de 2 maneiras, essa motora e a cognitiva, não tem problema. Perfeito. Tá, eu vou para a próxima pergunta aqui. Quais as intervenções que o fonoaudiólogo pode propor? Acho que agora, fora de contexto, fica meio difícil essa pergunta. Deixa eu ver. Tainá Campos fez a pergunta. Se você ainda estiver por aí, pode ligar o áudio para falar. Falar sobre a área do fonoaudiólogo é meio difícil, né? Mas nós podemos falar que eu acho que seria mais a orientação para esse idoso, como eu falei antes, né? Procurar um profissional que possa ajudá-lo nisso. Então, penso eu que seria mais nesse contexto. Não sei se foi essa a ideia da pergunta. Sim. E no sentido de ouvir qual é a necessidade desse idoso, né? O que ele dizer qual o profissional mais adequado para ele procurar no momento. Tá. Bom, vou perguntar a próxima. Como podemos abordar um idoso que já sofreu uma queda e tem medo de andar pela casa, já emagrecido, fragilizado, mora em casa de 2 andares? Posso responder essa. Quando a gente vai abordar o idoso, né, este idoso, que ele já tem um trauma, ele já tem um receio, a gente tem que entender por que aconteceu isso, né? Por que esse idoso ele está traumatizado, ele já sofreu a queda, ele se machucou, onde foi, ficou com alguma restrição depois dessa queda, então a gente tem que entender esse contexto e tratar esse medo, porque se a gente deixar o idoso com esse medo, ele vai ter uma mudança do comportamento dele, né? Vai afetar toda aquela rotina, as AVDs deles vai estar comprometida. Então, a gente tem que entender de onde vem esse medo, por quê, para tentar controlar isso. Eu acho que é interessante a gente ganhar a confiança dele, né? Deixar ele tranquilo e começar com coisas que ele
é mais fácil para ele, né? E não forçar nada. Eu vejo nesse sentido, assim. Exato. Manuela, não estamos te ouvindo. Desculpa, eu tinha desligado. Vamos para a próxima pergunta. Até que ponto a técnica Balance para promover maior planejamento do movimento antecipatório encontra espaço na prática de vocês? E a efetividade é boa no idoso fragilizado? Olha, não posso falar exatamente porque eu não conheço direito essa técnica. Eu conheço pouco dela, né? Eu sei que trabalha exercícios para fortalecimento, para equilíbrio, para conscientização corporal. Então, não sei exatamente os exercícios que são trabalhados nela, nem como que ela se dá, mas pensando nesse jeito, nesse lado, se ela trabalha esse equilíbrio, fortalecimento, exercícios de conscientização, com certeza seria interessante para um idoso. E claro que depende, né? Se ela é efetiva ou boa para um idoso fragilizado, isso vai depender de cada caso, né? De quais são os exercícios propostos e de como que esse idoso está. Então, tudo depende. Ok. Outra pergunta que tinha surgido é quais profissionais da saúde podem aplicar e validar o índice de CATS? O índice de CATS, ele não diz, ele não tem especificado quais são os profissionais, ou se restringe alguma profissão, né? Nenhum desses que eu passei é específico do terapeuta ocupacional. A princípio, todos os profissionais da saúde, eles estão aptos a aplicar. Inclusive, eu olhei naquela cartilha de atenção básica ao idoso do Ministério da Saúde, ele traz falando sobre o agente comunitário de saúde. Então, é tranquilo para todos os profissionais. Entendi. Acho que foram essas perguntas por enquanto. Não sei se alguém escreveu mais. Tá. Aí aqui um comentário até que a Kayla comentou. Parabéns, que você, Sandrine, representa lindamente a terapia ocupacional e seria tão bom ouvir você contar dos seus atendimentos domiciliares, que é uma proposta da jornada 3, né? Uma coisa um pouquinho mais prática, com uma conversa sobre os atendimentos, experiências de cada uma. Acho que vai ser bem interessante. E aqui a gente já vai encerrando. Queria agradecer de novo as duas palestrantes, a aula foi muito boa, e a todo mundo que ficou para ouvir. Eu que agradeço, pessoal, pelo evento maravilhoso e pela oportunidade de participar. Então, tá agradeço o convite, agradeço a todos vocês, agradeço a professora Melissa, a todos que acompanharam e obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite.